Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor João Balbino. Nesse vídeo, com a nossa atenção na Epístola aos Efésios, capítulo 5, nós veremos nas Escrituras Sagradas 4 evidências descritivas do enchimento do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Essa mensagem vai te ajudar a entender aquilo que é realmente importante na jornada da terra ao céu, que é desfrutar o Evangelho, que é desfrutar a bênção da vida nova, desfrutar do poder de Deus todos os dias. Vamos para o vídeo da mensagem. O tema desse vídeo é Evidências descritivas do enchimento do Espírito Santo. Leiamos Epístola aos Efésios, capítulo de número 5, versículos 18 ao 21. A Bíblia diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. No texto que acabamos de ler, nós encontramos apenas 2 verbos no imperativo, que é o modo verbal por meio do qual se expressa uma ordem, um mandamento. Portanto, temos apenas 2 ordens nesse texto. Imperativo número 1. Não vos embriagueis com vinho. É o imperativo negativo. Você sabe que o vinho tem sido um problema para algumas pessoas. O vinho já causou vergonha e trouxe ruína para muitas famílias. Qual é o problema com o vinho? É que o álcool tem grande potencial para causar dependência. E uma pessoa não tem como saber se vai se tornar adepta de muito vinho até que já seja dependente. Outra coisa, o álcool é considerado uma droga psicotrópica. O que quer dizer isso? Quer dizer que o álcool atua no sistema nervoso central, causando alterações no comportamento de quem consome. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho. Nesse ponto, nós temos uma questão muito séria. É uma questão moral. Eu pergunto, qual é o momento exato que uma pessoa deve parar de tomar vinho de modo que não se embriague? Parece que a resistência ao álcool varia de uma pessoa para outra. Há pessoas que, se beberem um pouquinho, já ficam embriagadas. Pergunto mais uma vez, qual é o momento exato que uma pessoa deve parar de tomar vinho de modo que não se embriague? Para algumas pessoas, não poucas, o momento exato de parar é antes da primeira dose. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículos 29 ao 35, a Bíblia diz: de quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Por favor, depois leia Provérbios, capítulo 23, versículos 29 ao 35, você vai ver, os argumentos contra o álcool são bastante convincentes, são persuasivos. O imperativo número 2, enchei-vos do Espírito. Imperativo afirmativo. A Escritura trata, nesse ponto, do que todos devemos buscar, que é o enchimento do Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 ao 39, a Bíblia documenta as palavras de Jesus que disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Após o imperativo, enchei-vos do Espírito, encontramos 4 verbos que os tradutores, na versão que nós temos em mãos, que é a NVI, quando trouxeram para o português, trouxeram no gerúndio, que é a forma nominal do verbo que indica continuidade. O gerúndio mostra o desenvolvimento de uma ação em andamento ou duradoura. O que quer dizer isso? Que os 4 verbos que aparecem no texto são evidências descritivas do enchimento do Espírito Santo. Consideremos as 4 evidências descritivas.
Evidência descritiva número 1. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. A primeira evidência descritiva que a Bíblia oferece do enchimento do Espírito Santo trata de comunicação. E não apenas comunicação, mas também trata daquilo que pessoas cheias do Espírito Santo comunicam. O que pessoas cheias do Espírito Santo comunicam? Salmos e hinos e cânticos espirituais. É isso que nós vamos falar em consequência de termos o enchimento do Espírito. É isso que nós vamos ouvir ao lidarmos com pessoas cheias do Espírito. Segundo Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34. Você está entendendo? Nós não falamos com nossos irmãos em salmos e hinos e cânticos espirituais para sermos cheios do Espírito Santo. Mas nós falamos com nossos irmãos em salmos e hinos e cânticos espirituais por termos o enchimento do Espírito Santo. Evidência descritiva número 2. A Bíblia diz: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Que é isso? Muito simples. É exaltação do Senhor. Isso aqui tem a ver com conhecer, com amar e com valorizar a Deus. E conhecer, amar e valorizar as coisas dadas por Deus. O coração representa o âmago do nosso ser, o centro da nossa vontade, o cerne do nosso querer e das nossas emoções. Pessoas cheias do Espírito Santo cantam e salmodiam ao Senhor no coração ou de todo o coração. Isso nos fez lembrar das palavras do escritor aos Hebreus, que instruiu: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo 15. Em outras palavras, que eu e você sejamos como uma espécie de CD que não para de tocar. Por meio da música, agradecemos a Deus. Por meio da música, engrandecemos a Deus. Confessamos e publicamos verdades eternas e princípios imutáveis da palavra de Deus. A música é muito importante para a vida do cristão. Por meio da música, pessoas são curadas. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículos 14 ao 23, a Bíblia diz que o rei Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno. Mas quando Davi apanhava sua harpa e tocava, então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Versículo 23. O louvor é poderoso para libertar. O louvor é poderoso para vivificar. Nós não louvamos ao Senhor como uma estratégia para sermos cheios do Espírito Santo, mas louvamos ao Senhor por termos o enchimento do Espírito. Cristãos cheios do Espírito Santo estão sempre louvando ao Senhor, estão sempre se devocionando, estão sempre dando culto. O resultado disso é que seguem continuamente recebendo resposta. Evidência descritiva número 3. A Bíblia diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto trata de gratidão incondicional em nome de Jesus Cristo, ou por meio de Cristo. Como pode ser? Pode ser. De onde vem tão profunda gratidão? Vem do Evangelho, que é Cristo. O servo que conhece ao seu Senhor sabe que Jesus Cristo reina, sabe que está consumado, sabe que a sua vida está resolvida. Dá sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai é a resposta de um coração que foi conquistado por Jesus, que reconhece a soberania do Senhor sobre tudo e sobre todos. Cristãos cheios do Espírito Santo têm convicção de que Deus realmente age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, conforme está escrito na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Cristãos cheios do Espírito Santo têm convicção de que em todas as coisas são mais que vencedores. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Cristãos cheios do Espírito Santo são agradecidos. É interessante.
Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a Bíblia instrui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Desse lado da vida, eventualmente, nos depararemos com circunstâncias complicadas, nos depararemos com situações difíceis de entendermos. Nós realmente não precisamos entender tudo, mas precisamos seguir sempre confiando em Deus e sempre dando graças por tudo a nosso Deus e Pai. Nosso amado Senhor Jesus nos enche, nos consola e nos fortalece. A Deus toda a glória. Evidência descritiva número 4. A Bíblia diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A Escritura apresenta a sujeição mútua como uma obrigação geral dos cristãos. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo. A exceção para a sujeição mútua é quando um princípio bíblico estiver ameaçado. Aí nós não podemos ceder, não podemos transigir, mas devemos ser firmes. Por isso diz: no temor de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Acabamos de ver 4 evidências descritivas do enchimento do Espírito Santo. Número 1 foi falando, número 2 cantando e salmodiando, número 3 dando graças e finalmente número 4 sujeitando-vos. Agora, com toda humildade, nós devemos fazer autoexame. Devemos procurar nos certificar ao máximo de que estamos desfrutando realmente do enchimento do Espírito, avaliar em nós mesmos se as evidências descritivas relacionadas no texto que nós lemos em Efésios capítulo 5 se encontram presentes em nossa vida. Busque o enchimento do Espírito Santo. Pergunto: como podemos buscar o enchimento do Espírito? A resposta absoluta é o culto. Gostaria que você entendesse a importância de se devocionar, a importância de dar culto. Do culto virão todas as respostas. Portanto, dê culto, se devocione, ame e valorize a Deus, ame e valorize as coisas dadas por Deus, louve ao Senhor, ame a palavra de Jesus e seja agradecido. Oremos. Pai, que eu possa desfrutar das obras do Espírito Santo e que as evidências descritivas do enchimento do Espírito estejam presentes em minha vida. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Peço a você que se inscreva no canal, que compartilhe esse vídeo e os demais vídeos do canal, que você deixe o seu like, deixe os seus comentários. Essas são ações missionárias, ações que farão com que os vídeos cheguem a mais pessoas, abençoando vidas. Obrigado por assistir, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre do mal. Graça abundante.